Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda já vem saída. Nenhuma ideia para uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda já vem esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a solas ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda já vem desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol.
a paz dentro de ti. Escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longe estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo no campo, sem falar de sua dor. Que quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Quero ter coragem e fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz do eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade. Se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem e fé, ante o medo e a fraqueza, provirão do teu amor perfeito. Se um dia eu sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Quero ter coragem e fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz do eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade.
vida, colherei na vida do Espírito frutos de coragem e fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. É Cristo em minha alma, corpo e coração. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer recebê-los aqui na nossa casa para mais uma noite de estudos. Hoje contando com a colaboração do nosso irmão Gilberto Caldas. Só antes de lermos a página de harmonização, se bem que já estamos harmonizados com as músicas, né? Eu fiquei bem impressionado com essa... O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Isso é importante, né? O que nós estamos fazendo aqui, semeando, né? Distribuindo, é o que nós vamos colher. As nossas atividades aqui da KS são na segunda-feira, uma reunião mediúnica, privativa daqueles médios que já trabalham na casa, temos assim as condições necessárias, né, para desenvolver essa atividade. Aí na terça, na quarta e na quinta são desenvolvidos diversos tipos de estudo aqui na casa. Quem tiver interessado e tal, é só procurar na recepção a orientação e tal. Na sexta-feira, dia de hoje, talvez seja o dia mais importante para nós, né, que é o dia da reunião pública, onde todos nós nos reunimos, independente de ser trabalhador ou não da nossa casa, né? Estão todos sempre convidados e serão sempre bem-vindos. E aí no sábado estão abertas as inscrições para evangelização infantil e juvenil. Também é só procurar ali na entrada o nosso colaborador, ele vai explicar direitinho os horários, os dias e tal. Quem tiver interesse, então, é só procurar na recepção. Ou segunda, temos a semana toda, domingo é dia de folga, né? A gente dá uma descansada. Agora, para a gente, além das músicas, né, vamos entrar mais no clima ainda, vamos ler uma página do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. O nosso item de hoje tem o seguinte título: Presentes. Agora eu vou pedir a colaboração do meu espírito, materializado na forma de anteojos, para a gente conseguir ler o que temos aqui. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Isso é importante. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto, para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar ou presentear. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e amor. Então, basicamente, ele nos incita a termos sempre o cuidado, né, no relacionamento interpessoal, para que
sejamos o mais discreto possível e que a pessoa que nós estamos presenteando sinta-se realmente homenageada e não cobrada posteriormente. Vamos então agora elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, agradecendo ao Pai em nome de Jesus por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para acompanharmos o estudo do nosso irmão Gilberto Caldas, que vai nos presentear com esta obra, inserindo-se aí então um presente para todos nós, de acordo com a nossa página de harmonização. Certamente sairemos daqui mais enriquecidos com esses conhecimentos e podendo, através de uma boa reflexão, adotarmos uma série de instrumentos que esse estudo de hoje vai nos proporcionar para a nossa melhora, para o nosso progresso, para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos ao Pai mais uma vez, a irmã Esperança, mentora desta casa, pela noite de hoje, envoltos que estamos nessa energia preparada adredemente pelo plano espiritual, que certamente vai nos proporcionar não só alívio do estresse do dia a dia, como nos dar as melhores condições para termos uma noite agradável, alegre, e nos permitirá o repouso e o descanso necessário a todos nós após uma semana intensa de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Convido então o nosso irmão Gilberto Caldas. Eu fiquei na dúvida qual seria o posto dele, ele falou que é conscrito. Quem não sabe o que é, depois procura na internet, né? Porque eu também não sei. É quando então, você se praça. O posto policial, é a condição inicial. Gilberto Caldas é um sociólogo, colaborador nosso, veio nos trazer esse estudo dessa noite, então. Olá, meus amigos. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Está todo mundo feliz, contente, alegre? Todo mundo sem problemas? Mas é mentira, mentira já é um problema. Todo mundo dentro dos conformes, como a gente sempre espera. Isso é muito bom. Agora eu vou dar uma boa noite, porque a gente sempre começa boa noite a todos, não é verdade? Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra numa casa evangélica. Eu sou espírita, mas não me nego a frequentar nenhum ambiente, igreja, seja o que for. É como cachorro, a porta está aberta, eu entro. Se me convidar, eu vou. E isso tem algum tempo. E quando eu lá cheguei, fui até num lugar muito pobre, em Volta Redonda, num subúrbio em Volta Redonda. Quando o pastor chegou e tomou conta do púlpito, eu entrei em êxtase. O cara tinha uma caneta laser, um data show e uma tela belíssima. E fez toda a pregação dele usando os meios eletrônicos que nós não usávamos nas nossas casas. Não é verdade? Aí eu saí de lá encantado e achando que a gente também tinha que fazer uma atualização o mais rápido possível para que a gente pudesse estar dentro do padrão da comunicação moderna. Porque a palestra espírita, como disse o Vasco, é um trabalho como outro qualquer. O palestrante espírita é um trabalhador espírita. E eu quero fazer um parênteses aqui. Alguma coisa estranha aconteceu aqui, de bom. Porque eu nunca suei na mão, gente. Eu nunca fiquei com o coração disparado, como fiquei aqui sentado. Alguma coisa boa, como sempre aconteceu aqui, mas essa foi assim, numa dimensão mais forte. Como eu não sou médium, se tem algum médium aqui que pudesse ter a dotação da visão, podia dizer. Mas alguma coisa com certeza aconteceu.
Para o início da nossa conversa, vamos ouvir uma música que também foi um presente. Eu não consegui. Venho de longe, de muito longe, de onde a terra até parece um botão. Venho de longe, de muito longe, trago nas mãos o bastão da esperança. O tempero dos mares e as fontes da paz. O tempero dos mares e as fontes da paz. Venho de longe, de muito longe, abraçando a esperança e a pureza da luz. Venho de longe, de muito longe, abraçando a esperança e a pureza da luz. Venho de longe, de muito longe, de onde a terra até parece um botão. Venho de longe, de muito longe, trago nas mãos o bastão da esperança. O tempero dos mares e as fontes da paz. O tempero dos mares e as fontes da paz. Venho de longe, de muito longe, abraçando a esperança e a pureza da luz. Venho de longe, de muito longe, por amor a você. Venho de longe, o meu nome é Jesus. Que lindo, não podia ser mais bonito. Isso também foi mais um presente, muito obrigado. Nós resolvemos mudar um pouco o esquema, porque vamos trabalhar o tempo todo em cima disso aí. E nós não estamos sozinhos, em hipótese alguma, em lugar nenhum. Como é que eu faço aqui agora? Aperto aonde? Porque lá em Volta Redonda eu me enrolei todo com esses pontinhos aí. A canetinha é a primeira. O primeiro passa, o segundo volta, o terceiro explode. Eu vou com essa paciência. Bom, muito bem. O que é isso aqui? Não, não é isso não. O que é isso aqui? Esta bala será destinada àquele ou àquela que, conhecedor da língua portuguesa, me disser onde é que está o erro neste cartaz. Já? Quem foi? Quem foi? Lúcia? Permanecido. Este erro foi proposital. Câncer tem acento circunflexo. Mas acento tem um sentido dúbio. Pode ser uma acentuação gráfica ou o acento nobre do lado do meu querido Vasco. Verdade ou mentira? Eu posso acentuar ou assentar, não é? E como o assunto da noite de hoje não tem acento do nosso lado, e nós vamos provar isso, propositadamente nós não colocamos o acento. O que nós vamos tratar não tem acento do nosso lado. Tem uma passagem fugaz, trivial e rápida. Aonde eu aperto? O segundo. O segundo qual é? Tá. Eu fui mais atrevido e coletei essas imagens aqui, mas as casas resolveram não colocar. Porque isso é uma maratona, nós estamos cumprindo uma determinação, já é a quarta ou quinta casa e muitas outras virão aqui em outros lugares com esse assunto. E como a música foi um presente e esse assunto também colocado dessa forma, nós estamos cumprindo uma obrigação em maratona.
Então, o que acontece? Eu botei isso aí por quê? Porque quando a gente fala em câncer, o que acontece com a gente? O cabelo fica em pé. Fica ou não fica? Fica. E a gente se apavora. Aí eu falei, eu vou inovar, vou botar uma cara bem apavorada, mas as casas não aceitaram, não. As casas botaram a minha cara, botaram uma carinha triste, mas eu queria esse impacto. Mas tudo bem, o impacto foi o mesmo. Porque é isso que acontece. Ah, a Lúcia ganhou a bala e não cobra? Ai, eu estava quieta, né? Eis o seu presente, eis a sua prenda. A ideia central é essa, mas por quê? Por que essa reação é imediata? Por que essa reação aparece de uma forma tão contundente quando a gente recebe um diagnóstico de câncer? Hoje, nós já até pronunciamos a palavra. Há algum tempo atrás, nem se ousava falar, nem se cogitava. Isso porque o medo do desconhecido era tão grande que a gente tinha até medo de dizer o câncer. E agora você imagina a pessoa receber um diagnóstico de câncer, ela passa por isso aqui. Depende. É o último, né? É o segundo? Eu tive o atrevimento também de convidar uns amigos nossos, amigos de todos nós, que viessem aqui, como tem vindo quando eu vou às outras casas. E aqui, então, eles viriam correndo, sem nenhuma dúvida. Já estavam aí na porta esperando, né, Ari? E eu espero que eles estejam presentes, tenho certeza que sim, para nos ajudar aqui. Mas, dando a partida inicial em tudo o que nós vamos discutir aqui, eu pedi ao professor Victor Franklin que viesse aqui e nos trouxesse essa mensagem. A vida não se torna insuportável pelas circunstâncias, mas pela falta de sentido, de propósito. Aí eu recebo um diagnóstico de câncer. Qual é o sentido da minha vida? O que acontece com esse sentido máximo que nós temos quando encarnados no corpo físico? Vida. Porque qual é o antônimo de vida? Mais uma bala. Qual é o antônimo de vida? Dou-lhe uma, dou-lhe que aqui só tem gente espera. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém acertou? Qual é? É morte? Acertou ali, ó. É morte? Ela falou É morte? ali, ó. Eu acho que eu vou chutar essa bala. O antônimo de vida não é morte. Acertou ali a menina. Mas não é morte. O antônimo de vida não é morte. O antônimo de vida é nascimento. Porque morte e vida, aliás, nascimento e morte acontecem durante o processo de vida. Nascimento e morte acontecem durante o processo de vida, que é eterna. É verdade ou não é? Então, o antônimo de morte não é vida, não é nascimento, não é vida, é nascimento. Nascimento e morte acontecem durante o processo da vida. Mas se eu não possuir uma estrutura convenientemente capaz de solidificar os meus propósitos, o meu propósito maior qual será? Até por uma questão de instinto. Qual é? Vida. Preservação da vida. Muito além dos desejos de todas as necessidades materiais. A vida está sempre em primeiro lugar, até por uma questão de instinto, até por uma questão de constituição do corpo humano. Portanto, se eu não tenho propósito e recebo um choque desse, porque o câncer não tem cura, então, o que vai? Segundo consta nos almanaques médicos, mas tem sim, hoje tem sim. Então, quando não tinha, e mesmo hoje quando tem, qual é o risco que eu corro? 50% de morrer ou viver, não é verdade? Aí, se eu não tenho propósito, veja como o propósito é importante na vida da gente. Você se aposenta, vai para casa. Quais eram os seus propósitos anteriores? O que é o propósito? É um objetivo.
É aquilo que você acorda de manhã e diz, puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir esse compromisso, eu tenho que ter esse prazer, eu tenho que ter essa briguinha. Os casados têm isso, não tem? Eu tenho que ter essa discussãozinha, casado tem, não tem? Quem tem filho, então, tem que chamar a atenção do filho, tem que dizer não. É um propósito, é uma proposta, é uma coisa que te mantém aceso, que mantém o forno da sua existência crepitando constantemente. E quando eu recebo um diagnóstico desse, e percebo, ou sei, ou acredito que não tem cura, o que acontece com o meu propósito? Maior. Ele se dilui, ele se desconstrói. E o que vai acontecer comigo? Eu serei uma presa fácil para toda e qualquer enfermidade. Porque a minha resistência, todo o meu sistema imunológico vai a zero. É isso que acontece. Mas, para nós espíritas, para os espiritualistas, há uma diferença de propósito. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Já mudei o ritmo da coisa, já mudei a direção, já mudei a bússola. Se eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, e não um ser humano vivendo uma experiência apenas humana, como você viu ali. Você trabalha hoje para a sua vida espiritual, foi o que te chamou a atenção. Não foi isso? Então, veja como muda quando você acredita na continuidade da vida. Tudo que é propósito seu tem um outro norte. Porque você sabe que a vida continua. E Chico Xavier diz isso com muita propriedade. Tudo passa. Tudo passa. O Camões dizia, né? Com o tempo cai a folha o bosque umbroso. Com o tempo o prado seco reverdece. E com o tempo a gente se cura. Com o tempo a gente se complica. Com o tempo a gente evolui. Ou com o tempo a gente estaciona. Não é assim que o Espiritismo nos ensina? Mas tudo passa. Se nós quisermos prender o tempo, é impossível. Porque o presente não existe. Quer uma prova? Já foi. Já é passado. Não existe o tempo. Você tem que viver o presente do momento. Porque passou, é passado. Não tem jeito. Então, o que acontece? Segundo diz o nosso amigo, o propósito é importante. E se eu entendo, se eu acredito que eu tenho um propósito além da vida material, que é a minha vida espiritual, eu estou muito mais gabaritado, eu estou muito mais credenciado para sofrer todas as intempéries que acontecerem no meu corpo físico. Não é esse o raciocínio? Agora veja só, segundo a doutrina espírita, nós somos espírito, princípio inteligente, energia pura. E o que nos liga ao nosso corpo material é uma coisa chamada perispírito, que é também um corpo material, mas, entretanto, um pouco menos denso, que nos liga ao corpo físico para que nós cumpramos a jornada que nos é determinada durante a nossa trajetória na Terra. Não é assim que a gente entende? Mas acontece o seguinte: tudo que acontece aqui tem reflexo aqui. Então, tudo que o corpo físico, durante a jornada terrena, se submete, seja para o bem ou para o mal, influencia no perispírito. Haja vista, por exemplo, a questão dos alcoólicos. Todos nós sabemos que o alcoolismo é uma doença progressiva e incurável. Você morre com ela, você desencarna com ela, e você tem que ter consciência que vários irmãos desencarnados, que também desencarnaram ainda sob a subjugação do álcool, bebem com você. Mas aí você vai dizer, mas como? Como assim? Pergunta aí, Vasco. Como assim, Gilberto? Você está falando besteira? Fala aí. Pode falar, eu sou conscrito, você é coronel, cara, você manda. Como assim, Gilberto? Pois é. Quando você come uma feijoada ou determinado tipo de alimento, as suas glândulas sudoríparas, nossa,
Bonito isso, né? Elas segregam um líquido que se chama suor. E esse suor vem impregnado da essência do alimento que você ingeriu. É ou não é? Aí, quando você bebe, você fica impregnado do conteúdo etílico. Nossa Senhora! Gastando. E se eu bobear, vai por aí. É que eu tenho que me segurar aqui. Se bobear, vai por aí. O que acontece? Você emana fluidos alcoólicos que são sorvidos por aqueles irmãos menos favorecidos que ainda estão subjugados ao álcool. Consequentemente, dentro do propósito, se eu acredito que tudo que eu tenho aqui passa para cá, porque quando vem o meu plano, quando eu faço o meu plano reencarnatório, ou sou subjugado a ele, isso aqui é programado. Tudo é programado aí, não é? Mas eu tenho o livre-arbítrio e eu posso degenerar, eu posso desencadear um processo altamente negativo e destrutivo, dependendo da minha vontade. E isto vai ser levado também quando eu desencarnar. Ou vai ser curado lá no perispírito, dependendo de quê? Dependendo do meu mérito. Legal isso, né? Veja como o propósito, o câncer já não está me assustando tanto. Porque eu não vou levar o câncer. Depende. Eu não vou levar o câncer. Eu vou desencarnar e, dependendo do meu mérito, eu vou ser tratado no hospital espiritual para que essas sequelas sejam todas extirpadas dentro do meu contexto que ainda me liga ao corpo físico e vai me ligar a outros corpos físicos até que eu consiga angelitude. Quem diria que eu vou ser anjo, né? Com essa cara, com esse corpo, vou ser anjo. Agora, quando, eu não sei, mas a tendência é essa, é a angelitude. Vocês acreditam nisso? Acreditam ou não? A gente tem que acreditar, é isso aí, é o que acontece. O que Jesus disse quando ele curava? Eu fiz isso e vocês são capazes de fazer muito mais. Então isso dá-nos a entender que Jesus passou por um estágio mais ou menos igual ao nosso, não é? Mas ele venceu. Ele venceu. E disse que nós também venceremos. E ele vem de longe, de muito longe, de onde a terra até parece um botão, mas ele tem a possibilidade da multiplicação, da dimensão maior, que ele está no coração de cada um de nós. E ele nos acompanha, cada um, em cada passo que nós damos. Aí, eu não vou chorar. Eu já falei para ele que eu não vou chorar. Eu pedi ao Dr. Bezerra que viesse. E o Dr. Bezerra diz o seguinte: filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material os desajustes da consciência. Cara, eu já dei 2 passos. Eu já entendi que o câncer não me mata. Tá certo? Entendemos todos ou só eu que entendi? O câncer não me mata. Ele vai corroer o meu corpo físico, mas o meu espírito não. Ele pode complicar o meu perispírito? Pode. Mas o perispírito não vai sucumbir diante de uma doença material. Aí, ele diz mais ainda aqui. E depois eu entendi que a vida é eterna. Isso está nos livros espíritas. E nos livros de todas as culturas espiritualistas. No Bhagavad Gita, na Torá, em todos eles. Aí diz assim: reflete sobre as células que constituem o corpo material os desajustes da consciência. Então, peraí, será que eu posso ter uma doença também por causa de um desajuste de consciência? Claro que sim! Claro que sim! Isso vai ser provado aqui, é o que o Dr. Bezerra está dizendo de uma forma carinhosa, porque o danado é carinhoso. O danado puxa a orelha da gente, mas puxa de uma forma tão angelical, que você não tem o que dizer a não ser se prostrar de joelhos e chorar. Porque diante de uma instituição, de uma entidade de tamanho vulto, só chorando.
Não é? Só chorando, porque dizem que a gente não pode olhar no olho de Cristo, que não se podia olhar aquela carta de Emmanuel, é o nome dele, daquele centurião, que é Emmanuel, do Públio Lentulus, para o César, ele diz, não se podia olhar nos olhos dele. Imagina, que radiação de energia positiva, que brilho, não é? Então, partindo desse princípio, já com um alívio maior do meu coração, ele fala de célula. Claro que nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas as células são a menor parte viva do corpo humano. E elas são inteligentes. Elas contêm, além de DNA, outras tantas substâncias que regem todos os nossos órgãos. São 70 e tantos bilhões de células. E as danadas são inteligentes. Quer uma prova, Vasco? Pede uma prova. Como você pode provar isso? Quando a pessoa ela está acima do peso, e ela faz um regime radical, o que acontece? Ela emagrece. Verdade? Ela emagrece. Mas se ela partir a algum tempo depois para a ingestão dos mesmos alimentos que a fizeram possuir aquele corpo anterior, o que acontece? O efeito sanfona. Até dobra. Até dobra. Mas por quê? Porque a célula é inteligente. As células responsáveis pela administração da gordura, do fluxo sanguíneo, enfim, cada uma tem uma função. Mas, peraí. Eu precisava entender que ela precisava de X de gordura, de X de carboidrato, disso. E esse X não está entrando. Esse X não está vindo. Está alguma coisa errada. Aí ela começa a reagir. E começa a reagir como? Gritando. Come! Come! Você precisa comer! Come! Gente, a pessoa faz bariátrica. E você vê ela cortar em pedacinhos e comer, e daqui a pouco um pedacinho maior, daqui a pouco um pedacinho maior. Mas são as células que estão gritando, porque elas são responsáveis pelo equilíbrio corpóreo. Então elas estão dizendo, peraí, se o normal é esse que você passou para mim, é essa a mensagem, como você está desestruturado? Você precisa, senão você morre. Perceberam? Aí o que acontece? Quando a célula adoece e ela fica prejudicada, que é uma questão muito comum, quando há um desequilíbrio celular, ela se desestrutura e se multiplica desordenadamente. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas essa multiplicação desordenada não é restrita apenas a ela. Ela passa para a seguinte, que passa para a seguinte, que passa para a seguinte. Então, como é que se chama isso? Displasia displasia, que é o câncer. Ela adoece, ela perde as funções para as quais ela foi instituída, ela foi construída, ela compromete a seguinte, que compromete a seguinte, que compromete a seguinte, então elas se multiplicam, se autoenvenenam e aí geram os tumores cancerosos, cancerígenos. Mas por que ela adoece? O que faz com que essa célula se desequilibre? O que provoca esse desequilíbrio celular? Fatores externos e fatores internos. Fatores externos, por exemplo, quando você fuma demais, o que acontece? Normalmente você pega um câncer de pulmão. Quando você bebe, quando você tem uma vida desregrada, quando você sai de toda uma questão de regularização comportamental, você desequilibra a célula. E agora vem o mais importante. Quando você tem desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental não é loucura. Nós vamos ver aqui. Quando você se desestrutura emocionalmente, dizem os espíritos, o André Luiz fala isso com muita propriedade, que cada vez que você tem uma reação, por exemplo, de raiva, você provoca uma verdadeira
bomba atômica no seu corpo físico. Por quê? Porque nós temos células, nós temos glândulas de secreção interna, são as endócrinas, e secreção externa são as exócrinas. Então você segrega para dentro e segrega para fora. Essas para dentro, elas atingem imediatamente o digestivo, não é? E a para fora, você sua, você, enfim, tem uma série de outras, vai para a corrente sanguínea, tem uma série de outras ocupações para elas. Mas cada vez que você se submete a um processo desse, por autodeterminação, você está destruindo as suas células. Isso está provado. Olha lá. Agora veja bem. Ninguém combate o que não conhece, não é? Quando você vai brigar com alguém briga com alguém aqui? Não, aqui ninguém briga, só esse outro aqui, né? Alguém briga aqui? Não, né? Todo mundo aqui é santo, não é possível, gente. Gente, vamos assumir. Tá lá, pode ser igreja, pode ser púlpito, pode ser centro espírita, pode ser o que for. Estava lá o cara pregando. Porque nós não devemos ter inimigos, não devemos brigar com ninguém. E a gente tem que se reconciliar, isso é verdade, hein? A gente tem que se reconciliar e tal. Por exemplo, vamos aproveitar essa oportunidade ímpar para fazer uma reconciliação, para fazer uma reestruturação de comportamento social. Quem tem 5 inimigos aí? Aí 5 pessoas levantaram o dedo. Aí ele fez a pregação. Você não pode ter, foi por aí. Quem tem 3? Levantaram. Quem tem 2? Quem tem um inimigo só? Já rareou bastante, né? Tem pouca gente, só a Lúcia levantou o dedo. Aí ele fez a pregação de novo. No final ele disse assim, quem não tem nenhum inimigo? Aí foi um silêncio absoluto na plateia. Se ouvia uma mosca. Aí, lá no fundo, uma senhorinha gritou, eu. O pregador ficou encantado. Ora, veja só, está lá o nosso exemplo. Tragam essa senhora aqui. Aí ela foi trazida, né, pelos 2 braços, ela era bem velhinha. Olha que exemplo. Adentrou ao púlpito e durante a sua homenagem o pastor disse, que beleza, que maravilha, a senhora não tem inimigo nenhum, isso é um exemplo para todos, mas dá a sua receita, por que a senhora não tem inimigo nenhum? Aí a mulher disse, porque todos eles já morreram. Só assim, né? Ela não fala desse jeito. Na história ela fala um palavrão, né? Esse estado já morreu tudo. Quer dizer, mas é a única forma. Então vamos assumir que a gente se estressa, a gente briga, a gente discute. Faz parte, a discussão faz parte do consenso, não é? Se nós não atritássemos, como é que seria? E o atrito é o que faz o arredondamento das relações, não é verdade? Como é que você não tem esmeril, o que o esmeril faz? Você não tem lixadeira, o que a lixadeira faz? É o atrito que faz o acabamento da relação. Aí, o que acontece? Se você tem um inimigo, já está vendo os militares, que são especialistas nisso, porque eles vivem para combater o inimigo, não é? Qual é o primeiro passo que você tem que dar? Conhecer o inimigo. Se eu não conheço o inimigo, não tenho como combatê-lo. Não tenho como. Sun Tzu diz isso, né? Na arte da guerra. Olha só, vamos jogar carta, Vasco? Você joga carta? Não. Eu também não, então é melhor ainda. Vamos lá, pega a sua carta aí na mão. Pega a sua carta aí. Isso é, pega o seu carteado. Estamos jogando, competindo, valendo muito. Aí eu faço assim, ó. O que eu fiz? Eu vi o seu jogo. Se eu vi o seu jogo e estou vendo o meu, quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar? Você. Gente, vamos lá. Quem que vai ganhar, gente? Você. Gente, vamos acordar. Quem vai ganhar? É o Vasco? Não. É o lado de cá. É a torcida pelo Vasco. O lado de cá é a torcida pelo Gilberto. É o Vasco que vai ganhar? É o Gilberto que vai ganhar? Sem dúvida. Então nós precisamos conhecer o inimigo, porque só após ter conhecimento do inimigo, do seu potencial, do seu poder, da sua capacidade, das suas estratégias, eu terei como traçar as minhas e ir para um combate com muita chance e paridade de armas. Gostou do termo paridade de armas? Eu vou para o Supremo Tribunal Federal qualquer hora dessa, que é lá que eles falam isso, né? Paridade de armas. Mas é por aí.
Define-se o câncer. Olha só, gente, quando eu vi essa definição, porque eu nunca pensei na minha vida eu ter que falar sobre isso. Vou confessar. Nunca pensei. Mas, de repente, eu não posso me negar, não é? Não posso, jamais poderia me negar, e agradeço aos céus essa oportunidade. Define-se como câncer um tumor maligno, um conjunto de mais de 100 patologias. O que é patologia? Patologia. São o quê? Doenças, enfermidades. Patologia é estudo, né? Estudo das enfermidades. 100 patologias. Ele não é uma causa única. Ele vem com um exército poderoso, mais de 100 patologias. Essas patologias estão instaladas aonde? Naquele corpo físico. E tem reflexo aonde? Naquele corpo semifísico, que é o perispírito. Mas ele vai acabar com qual corpo? Com o primeiro ou com o segundo? Com o primeiro, se eu não combatê-lo. Então são mais de 100 patologias. E não uma única doença. Você diz, puxa, vou combater o câncer. Não é só combater o tumor. Você tem que ter um combate muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais eficaz e muito mais focado em todas as patologias que você identificar. Aí diz, um crescimento descontrolado de células anormais, foi aquilo que eu falei, a célula entra num estado de anormalidade, ela se descontrola, ela se degenera e ela passa essa degeneração para todas as outras, mas ela vai mais longe ainda. O crescimento desordenado de células anormais, também chamado de malignas, é uma característica desta patologia. Pode ocorrer invasão de órgãos e tecidos adjacentes envolvidos. E ainda existe a possibilidade de disseminação para outras regiões do corpo. E essa disseminação dá-se o nome de metástase. É quando você cura, tira de um lado, ele aparece do outro. Veja só que inimigo perigoso. Veja só, imagina isso há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. O propósito de vida de qualquer pessoa que fosse diagnosticado por câncer ia para onde, capitão? Ia para o chão. Não é verdade? Então, eis o inimigo. É esse inimigo aí que existe, é real, mas não é imbatível. Ele não é imortal. Ele não é curável ou contornável. Mas aí, entendido isso, eu já sei contra quem a gente vai brigar, não é? Agora, como a gente vai fazer isso? Aí foi que eu pedi o auxílio, além do Dr. Bezerra, de outros tantos. Olha só que legal. Esse senhor aqui é o Frederick von Stein. Ele trabalhava, ele é um médico desencarnado, alemão, morreu durante um bombardeio. O carro que ele estava foi metralhado por um avião e ele morreu. E ele trabalhava lá naquele centro grandão, Frei Luiz. Parece que agora ele não está mais. Olha o que o Frei Luiz diz. Paulo César, que é um médico que trabalha com ele, ou trabalhava com ele, num dia em que eles estavam fazendo uma operação cirúrgica, perguntou, mas doutor, como é que se explica o fato de uma criança nascer com câncer? Se eu estou entendendo que o câncer tem causas externas e internas, as externas são produzidas, autoproduzidas de uma forma de fora para dentro, e as internas de dentro para fora. Por exemplo, as dinamites, as bombas atômicas que nós produzimos cotidianamente com as nossas emoções e com o nosso comportamento. Mas e a criança? Por que a criança então nasceria com câncer? Olha o que o doutor disse para o Paulo César. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Gente, não há coisa mais linda do que isso. Porque você pega esse raciocínio e passa para as pessoas também. Pessoas boas,
que não fizeram nada, não fumaram, não beberam, não tinham raiva, não tinham ódio, não tinham inveja, não tinham nenhuma dessas patologias que resultariam necessariamente no desequilíbrio das células, e elas têm câncer. Mas nós acreditamos em vidas sucessivas, não é verdade? Então, provavelmente, isso deve ter sido uma programação anterior. E Chico fala isso. Chico chegou diante do Dr. Fritz, com toda homenagem. Nós devemos muito ao Dr. Fritz, eu devo muito a ele. Ele operou a Márcia e eu vi Deus lá. O Chico tinha um glaucoma que o incomodou durante toda a sua vida. Aí o Fritz disse para ele, com aquela generosidade alemã, né, com aquele carinho alemão, ele pegava nas pessoas assim, parecia que ele estava dando um tapa. Quer que eu te cure do glaucoma? O Chico disse, não. Como você não quer? Não. Porque eu já me habituei com essa prova. Eu já estou acostumado com ele. E se o senhor me extirpar esse glaucoma, e eu não tiver cumprido a tarefa para a qual eu me determinei ao receber essa enfermidade, eu terei outra. Gente, isso é sublime, né? E não aceitou, porque ele quis cumprir a meta-tarefa a qual ele se prontificou e se subordinou. Existe caso também, André Luiz fala sobre isso no livro dele também, de um espírito que, ao fazer a sua programação de reencarne, pediu para que tivesse, na meia-idade, um câncer no aparelho digestivo. Vasco, como é que o cara vai pedir um câncer no aparelho digestivo? Ou o cara, como é que pode, né? Será que ele estava maluco? Será que ele bebeu? Será que ele fumou maconha? Você está falando isso aí? Isso aconteceu com meu marido. Exatamente isso. Ele pediu, entendeu? Ele já havia se programado, pediu, veio e aconteceu. Aí ele disse que ele queria, saber por quê? Pergunta por que você que toca tão bem esse instrumento, que é o pinho-chorão, colado no seu coração. Pergunta por que ele pediu. Por que ele pediu? Ele pediu porque ele havia cometido um crime numa determinada encarnação, ele havia inserido uma lâmina cortante, pontiaguda, afiada, no bucho do cara, outro inimigo, e havia provocado a morte dele. Então ele queria passar pelo processo de, porque tem prova aí? Expiação. E assim foi feito. Então está explicado. Ora, eu posso ter uma doença incurável? Posso. Mas essa doença incurável, ela pode ter sido programada? Pode. Ela pode ter sido produzida por mim? Pode. Ela pode ter sido produzida por elementos externos do meu comportamento? Pode. A Organização Mundial de Saúde mudou o seu parâmetro de medida para o conceito de bem-estar. Olha lá. Antes, o bem-estar era tido pela Organização Mundial de Saúde como sendo físico, mental e social. Com a mudança, ele passou a ser físico, mental, social e espiritual. É aí que está a cereja do bolo. Como espiritual? O que tem a ver? Espiritual? Negócio de espírito, negócio de espírita. Pô, na minha época, eu fui nascido numa casa espírita. Eu estou com 80 anos de idade. Pô, cara, na escola eu tinha que botar lá que eu não era espírita. Senão eu levava até pedrada, né? Eu não podia dizer que era espírita. E hoje se fala em bem-estar espiritual, e hoje a ciência está descobrindo tudo aquilo que Kardec preconizava em todos os livros da codificação, que a espiritualidade não é o espiritismo, que o espiritismo não tem a tendência de modificar a religião nenhuma, ele apenas complementa os conceitos de moralidade e de ética. Nossa, essa foi pesada, não foi? Ele não tem a missão de modificar nada, ele apenas complementa. E principalmente o aspecto científico, que faz parte da trilogia básica, não é? Aí, aqui é que está a cereja do bolo. As universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos já estão estudando a espiritualidade, tem uma cadeira própria. Mas o que a gente... No Brasil também. Mas o que a gente entende por espiritualidade?
Agora o bicho pega. Antes de entendermos o que é espiritualidade, definitivamente, olha que legal. Eu tirei essa frase daquele livrinho Cartas de Cristo. Diz assim: ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma, ao negar o seu próprio valor. Aí nós vamos entrar no campo da espiritualidade. Aí nós vamos entrar no campo do combate ao câncer. Aí nós vamos entrar no campo do combate à neoplasia. Aí nós vamos entrar no campo da destruição do veneno que nós mesmos produzimos para que nós tenhamos o desequilíbrio das nossas células. Mas como assim? O que é espiritualidade? O que é espiritualidade? O que se entende por espiritualidade? É religião? É religião? A religião e a espiritualidade é a mesma coisa? Não. Não. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Eu espero ser feliz no que eu vou dizer. Espiritualidade é o momento em que você se entende inserido num contexto maior, num propósito maior, num contexto de equilíbrio absoluto. Por exemplo, e que você tem uma importância fundamental nesse contexto, mas você não é a pessoa mais importante, você não é a cereja do bolo, você é parte do contexto. E todas as vezes que você deixa de seguir o fluxo, a corrente que determina o equilíbrio daquele todo, você se margina. Diz a mesma coisa do rio. Você pega o rio, os rios correm para os mares, né? Então ele tem o fluxo das águas, não tem? Aí quando você sai do fluxo das águas, você fica na margem, não é? Você fica ali parado na margem, você está marginalizado. Mas como assim? Como assim? Eu pergunto, o que é que nós fazemos para que o oxigênio, tão importante para a nossa sobrevivência, exista em quantidade suficiente para capacitar o meu pulmão, para que eu tenha capacidade de respirar e sobreviver? O que eu fiz? O que você fez? Me diz. Você fez alguma coisa para isso? Não. Você fez? Você também não fez. A senhora fez? Não vou encontrar ninguém que faça. Chove, não chove? A evaporação, condensação, precipitação. A precipitação molha o solo. Molhando o solo, favorece a germinação de sementes. O solo fica fértil. Se você pegar um solo fértil, pegar um grãozinho de feijão e plantar, o que vai acontecer? Ele vai crescer, 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 e você vai subir, Joãozinho, pé de feijão. Quem conhece? É da minha época. Você vai crescer, que vai encontrar um gigante lá no céu, não é? Eu pergunto a todos os senhores e senhoras presentes e crianças presentes, o que você fez para que isso funcione tão equilibradamente? Nada. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Plutão não existe mais, né? Netuno e Plutão. Equilibrado de uma forma geralmente absoluta no espaço. A Terra gira em torno do Sol. A Terra tem movimento de translação e rotação, acho que nada não tem mais, né? O que nós fizemos para isso, amigo? Nada. Aí você tem o Sol, que nasce e entra no nascente e no poente, não é? E o Sol, com seus raios vivificantes, nos dão energia, ou queima. Na minha época a gente passava hora de avião, eu estava voando ainda, instrutor de Nova Iguaçu, aí a gente pegava hora de freio de avião, queimava a carcaça toda, a carenagem toda ficava queimada. Mas o Sol, ele é vida, é vitamina. E a Lua? Só serve para os namorados? É só para namorar? Não. À noite, por que a noite cai? Porque o nosso relógio biológico faz com que você, na serenidade do escuro e do silêncio, tenha um repouso melhor. Mas quem fez isso? Aí vem um mestre maior e diz, amai-vos uns aos outros. É equilíbrio. E você não ama. Quando você não ama, você dizer que equilibrar.
Quando você diz equilíbrio, você imagina Lisa. Seja caridoso com seu semelhante. Você não é. Aí o que acontece? Povos amíngua a fome absoluta e povos nababescamente instalados, com todas as suas necessidades primárias resolvidas, as secundárias e as terciárias também. E não olham para aqueles que necessitam. O que é isso? É equilíbrio? Não, é desequilíbrio. Aí eu pergunto, quem sou eu? Qual é a minha posição nesse contexto? Religiosidade, a espiritualidade é isso, é esse momento que eu me encontrei, que eu estou sob julgo e sob a proteção, não diria nem julgo, mas a proteção de uma inteligência maior. E essa inteligência maior é que produz toda essa regularidade e esse contexto. Não é assim que funciona? Mas se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, olha só, se eu tenho raiva, tenho ódio, olha aí, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você deseja, você torna realidade. Encaixa isso na patologia. Encaixa isso na doença. Encaixa isso na infelicidade. Encaixa isso nesse mal do século, que é o quê? A depressão. O que é a depressão? Um desequilíbrio. Falta de propósito. Então, todas as vezes que eu me desequilibro, eu deixo de praticar a espiritualidade. A fé, por exemplo, seja ela qual for. A oração é importantíssima. Todos os médicos, antigamente, se você falasse em orar dentro de um hospital, era uma heresia, não podia. E olha, gente, funciona pra caramba. Eu já sabia disso há muito tempo, mas eu fui atendido no Missionário da Luz. Eu tive uma pneumonia, fui lá, o doutor Bezerra tratou lá. Eu estava sentado na segunda vez, esperando para ser atendido. E eu me concentrei e nos meus pedidos, né? Pedi dinheiro, pedi carro novo, pedi mulher nova, pedi tudo isso. Mas dentre essas bombas, eu pedi para que aqueles servidores, aqueles voluntários, aqueles trabalhadores que estavam lá dentro, atendendo a tanta gente, tivessem todo o apoio, todo o carinho, enfim, pedi por eles. Meu camarada, quando eu entrei, o médium disse assim, muito obrigado pela sua oração. Cara, funciona! A prece, a oração, a ligação com o ente maior, com o ente mais importante que a gente. Porque, veja bem, isso é uma verdade absoluta. Nem toda enfermidade é produzida por desequilíbrios mentais e emocionais. Mas todos os desequilíbrios mentais e emocionais produzem enfermidade. Certo? Está entendido isso? Então, olha lá. Quando você pensa, você cria. Quando você sente, você atrai. Quando você deseja, você torna realidade. Então, se você deseja a sua cura, se você deseja o seu equilíbrio, se você passa, na hora em que você entende que você precisa fazer uma reestruturação no seu contexto de vida, cara, eu brigo muito, eu me emociono muito, eu xingo muito, eu tenho ódio, eu tenho raiva. E ódio, e raiva, e inveja, não dá em poste, dá na gente. Nós temos isso? Claro que nós temos, por isso nós estamos aqui, para a gente trabalhar isso aí. Mas aí você precisa identificar, porque se você tem raiva, você cria. Se você sentindo raiva, você atrai. E se você deseja, você realiza. E atrai para você. Todas as bombas que você deseja para o outro, você tem com você. Então a solidariedade, principalmente a solidariedade e principalmente aquele sentimento que é o de agradecimento. Como é que chama aquele sentimento quando a gente agradece? Como é? Gratidão. Gratidão! Dizem os nossos mentores espirituais. A gratidão não produz bombas no nosso organismo físico, produz bálsamos. A oração produz bálsamos. A crença, a fé em dias melhores e a fé que tudo passa, que aquilo é uma necessidade, produz a cura. E mesmo que não cure, produz o alívio.
Dizem os nossos amigos espirituais que quando você passa por essa intempérie, por essa tempestade, você leva todos os seus parentes e amigos. E dependendo do jeito com que você passa, você ganha um grau de evolução. Se você passa reclamando, gritando, se resmungando, você está contagiando, contaminando todos aqueles que estão à sua volta. Se você passa com resignação, o Nelson tem uma palestra, o sentido do sofrimento. Aí sim, mas então tudo bem, se eu me curar, eu estou garantido? Não, você está garantido naquele momento. Você limpou, mas eu tive o câncer, eu estou limpo? Não. Você limpou até ali, se ele foi de resgate. Agora, dali para frente, depende do que você vai fazer. Perceberam? Olha lá. Quem não tem isso aqui? A velhinha não está aqui. Quem não tem? Olha lá. Irritação, inveja, ódio, vício, raiva, reclamação, cólera, inconformismo. Isso tudo são artefatos altamente destrutivos. São verdadeiras bombas atômicas que vão atuar onde? No seu sistema corpóreo e aonde? Na sua célula. Não só nas suas células, mas em todo o seu sistema. E o câncer está aí, derivado disso aí, matando milhões de pessoas. Agora, depende de como você recebe. Você pode passar por ele conformadamente, passar por ele aceitando a prova, se for o caso, com resignação, e aí galgar aquele tão sonhado degrau a mais, ou você pode estacionar. E levar com você todos aqueles que estão com você. Porque você irritado, você cheio de problemas, você vai criar. Agora, para a prevenção, porque hoje a medicina não trabalha só mais com a cura, ele trabalha com a prevenção. Já existe uma caneta feita por uma cientista brasileira em Washington, ela ganhou todos os prêmios, à base de água, que ela detecta o tumor canceroso, detecta a célula cancerosa com água sem precisar de biópsia. Sem precisar de biópsia. Você chega, não precisa de mamografia. Coloca a caneta e ela dá. Agora, a indústria farmacêutica, agora chega, por aí, não é? Mas olha aqui, isso aqui é o pacote que nós devemos evitar. Olha, isso aqui é para botar embaixo do travesseiro. O câncer produz o medo. A espiritualidade produz a renovação. Porque uma coisa é religiosidade, outra coisa é espiritualidade. Você não precisa ser religioso, você não precisa nem acreditar em Deus. Mas se você está dentro do equilíbrio, você está normal. Agora, quando você opta por uma religião, seja ela qual for, essa religião tem códigos de ética e códigos de moral. O que é ética e o que é moral? Ética é o que prevalece, faz prevalecer o todo, o grupo, em detrimento do uno, de um. Então, o que é ética aqui é ética no Japão, é ética na China. Por exemplo, não matarás. Embora seja uma lei humana, mas é uma lei natural também. Então, isso vale no Japão, vale na China, vale em qualquer lugar. Moral, não. Moral é um código de comportamento estabelecido por aquela sociedade, que faz com que aquela sociedade se regulamente e haja simultaneamente no seu tecido social. Por exemplo, aqui a gente só pode ter uma mulher. Lá na Arábia você pode ter 5. Você gostou, né, vai? Vai mudar para lá. Agora, como é que a gente está sustentando uma? Está difícil. Ela tem que sim. O outro bota uma bomba aqui, olha só, bota uma bomba aqui e vai lá destruir o inimigo, porque ele acha que ele vai ter não sei quantas vítimas. Uma vítima não trabalha danado, pelo menos dava, né? E como é que ele vai ter 50 vítimas, imagina? Quer dizer, mas isso é o quê? Religião. É um código de moralidade. Os kamikazes no Japão, não é? Se bem que há controvérsias, né? Isso que eles não eram assim muito voluntários, não. Eles eram também empurrados. Então, isto é importante da gente entender. Religião e religiosidade. Nós optamos, ou pelo menos todos são espíritas aqui, que aqui não se pede carteirinha na porta, entra qualquer um, não é? Sendo espírito ou não, se você tem a sua religião, você tem um código de moralidade que você seguindo, você vai chegar no mesmo lugar que qualquer um de nós. Chico dizia isso, que uma procissão,
a fofoqueira do lado dele e falou, lá, Chico, olha lá, a dona Margarida, lá, está lá na procissão católica, depois ela veio aqui no centro. Chico, qual é o problema? O problema não é católico ou é espírito? Na hora que ela for prestar contas, só vai ser no guichê diferente. Aqui é para o católico, aqui é para o evangélico, entendeu? Muito bem. Agora, eu trouxe de novo o doutor Bezerra para que a gente não esqueça disso. Doutor Bezerra, muito obrigado. Ele diz assim, filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material os desajustes da consciência. Vamos ajustar as nossas consciências. Vamos partir para o que Joana de Ângeles fala com tanta propriedade, que é a reforma íntima. Vamos identificar tudo aquilo que nos causa mal e transformar tudo aquilo num leme direcional que nos leve em direção ao equilíbrio. Nós temos que estar sempre equilibrados com o todo. Se estivermos equilibrados com o todo, estaremos sempre avante, como a infantaria, a rainha de todas as armas. Ela vai na frente, ela vai desbravando. Essa é a nossa missão. Evolua, liberte-se, seja feliz. Muito obrigado. Sentimentos que me dizem os motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem os motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos.
e as cores se misturam pelos campos. É que flores diferentes vivem juntas, e a voz do vento nas canções de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Bem que temos a musicoterapia aqui, né? Eu estava nervoso, eu não conseguia decorar o negócio que ele falou, mas parece que o pensamento, né? O que você pensa, você cria. Todo mundo gravou isso aí? Você está me escutando aí no fundo? Como é que o som está chegando aí? Pelo espaço, né? Pelo ar, né? Não, independente de ser bom, alto, baixo, né? O som vai se propagar pelo ar, não é isso? E o pensamento? O que ele falou aqui? Você pensa, você cria. Como é que o pensamento chega? O som vai pelo ar e o pensamento vai por onde? Já viram falar no fluido cósmico universal? Por aí. A gente não vê, mas ele desloca. Então temos que ter muito cuidado. O que eu pensar, o que eu desejar, vai e volta. Então, pensamento positivo, principalmente porque as nossas células podem adoecer. E a maioria das doenças, nós mesmos, com pensamento negativo, é que ajudamos e alimentamos e pá. Então, agradecemos ao nosso irmão Gilberto Caldas por ter nos chamado a atenção, puxado a orelha e tal, sobre várias coisas, né? Eu tenho certeza que todos nós aí nos vimos aí, muitas dos slides que foram projetados, estão cometendo esse erro aí. E nós estamos aqui para aprender mesmo, estamos aqui para crescer, evoluir e progredir. Então, sempre pensamento positivo. E através, só tem um caminho para a gente não cair nisso aí. É prática do bem, é desejar o bem, pensar no bem e fazer o bem. E o resto a gente vai ajeitando no meio do caminho. Se não der nessa, nas próximas nós vamos ajeitar. Ok? Então, pensamento positivo e prática do bem. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por esta oportunidade ímpar que tivemos hoje aqui. E receber o nosso irmão Gilberto Caldas, que nos trouxe um assunto palpitante, mas principalmente cheio de ensinamentos, cheio de advertências, para que não cometamos ou não repitamos o erro indefinidamente. Porque errar é humano, agora persistir no erro, todo mundo sabe o que é. Então agradecemos a Deus por nos permitir aqui estarmos, sendo alertados sobre isso. E podemos, a partir de agora, usando o nosso livre-arbítrio, possamos tomar decisões mais acertadas, através do pensamento positivo e da prática do bem, possamos corrigir o rumo, voltar ao eixo central da nossa caminhada evolutiva, cujo grande objetivo final, para isso Deus nos criou, como nosso irmão falou no início, sermos seres angelicais. Que Deus permita, agradecemos a irmã Esperança, mentora espiritual da nossa casa, por esses breves momentos que aqui passamos, esquecendo as nossas atribulações, os nossos problemas, mas é através deles é que nós crescemos, buscamos soluções inteligentes para que possamos colher os ensinamentos e amadurecer o nosso espírito, que é o ser imortal. Que
assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, agora aqueles que porventura desejem tomar o passe